Eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre a volta de filhos adultos à casa dos pais. Todos nós sabemos que o ambiente familiar é um ambiente que causa muita comodidade, porque é o ambiente do ninho, onde os pais estão a todo tempo assistindo seus filhos. Então, a casa limpa, roupa lavada, comida à mesa, segurança, uma realidade sem boletos para os filhos, o conforto dos pais sempre por perto, oferecendo o seu apoio, a sua ajuda. Mas em algum momento, em alguma fase da vida, os filhos vão precisar abandonar o ninho, ir embora do ninho para construir a sua própria vida, o seu próprio projeto individual. Desse modo, alguns saem de casa no início da vida adulta porque passaram em um concurso que estavam se preparando. Outros saem de casa porque precisam trabalhar e o trabalho acaba sendo fora, distante de casa. Um casamento, a decisão de se organizar e morar sozinho, a necessidade de liberdade e de independência e, às vezes, conflito com o estilo de vida dos pais. Eu sei que, de algum modo, vai chegar o momento do seu filho ou da sua filha bater asa e voar para um novo momento, uma nova fase, um novo ciclo na sua existência. Agora, quando eles vão embora para cuidar das suas vidas, fica a saudade. Mas e quando os filhos retornam para a casa dos pais? Então, quando eles retornam para a casa dos pais, vai ser preciso, então, ter novos arranjos familiares. É preciso, então, organizar com clareza uma conversa com esses pais. E esses pais com esses filhos, ou com este filho, ou com esta filha que está retornando para a casa do pai. Ou porque terminou uma faculdade, ou porque terminou um casamento, ou porque lá onde estava perdeu o emprego. Muitas situações podem levar o filho a retornar para a casa dos seus pais. Mas é preciso, neste retorno, estabelecer novos combinados, porque os pais, eles não são mais como era antes, porque eles vivenciaram a nova experiência de estar sozinho com seu companheiro naquela casa ou com a sua companheira. Então, o retorno dos filhos à casa é preciso estabelecer combinados, ajustes nas expectativas tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos em relação aos pais. E lembrar que o filho é que volta a se adaptar à casa dos seus pais. Então, aquela casa continua pertencendo ao pai e à mãe. Então, não são os pais que precisam alinhar toda a sua vida à rotina desse filho ou desta filha que voltou para casa. Estabelecer também, junto com esse filho adulto, o prazo para que esse arranjo não perca o caráter que deveria ser provisório, passar a ser algo definitivo. Aí talvez você diga, mas a casa dos pais é sempre um lugar para o filho voltar. A casa dos pais é sempre um lugar para um filho voltar. É verdade. Mas eles precisam continuar a vida de adultos. Imagine alguém que confecciona um barco belíssimo, bonito, grande, com toda estrutura para estar no mar. Mas ele permanece dentro de casa, no fundo da casa. Ele fica sendo preservado. Mas aquele barquinho que foi construído com tanto afeto, ele nasceu para estar no mar. Da mesma forma,
é a estrutura familiar em relação aos filhos. Claro que o ambiente familiar é um ambiente seguro, mas esses filhos, eles foram criados para alcançar os seus próprios objetivos, construir a sua própria família, como é o ciclo natural da vida. Então, organizar a manutenção da sua privacidade. Tanto o filho precisa viver a sua própria privacidade, como os pais que ficaram naquela casa também precisa ter a sua própria privacidade preservada. E aí, o retorno desses filhos com netos. Será que os pais, eles devem se tornar como que babá em tempo integral? Claro que não. Cada filho precisa se responsabilizar pelos seus próprios filhos. E os avós, neste caso, eles vão dar a cooperação de estar por perto, mas mantendo a sua rotina de atividade física, de encontro com os amigos, de trabalhos sociais e de outras atividades que aqueles pais conquistaram com a saída dos seus filhos. Não é vergonha um filho, depois de estar vivendo em sua própria casa, retornar para a casa dos pais. Não, isso não é nenhum tipo de vergonha. Agora, o fato é que é preciso administrar o seu dinheiro, as suas finanças, para que esse filho ele possa caminhar pela vida de maneira solo, individual. Porém, a vida ela sempre pede continuidade e evolução. Então, quando esse filho para um pouco no ninho para se restabelecer, reorganizar as suas finanças, mas sabendo que a vida pede evolução, pede progresso. Então, é tempo de voar. E esse tempo de parada na casa dos pais é apenas um fôlego para retornar à sua vida com liberdade e construção de um novo projeto de existência. É esse senso profundo de gratidão por esses pais que educaram, ajudaram, ofereceram tudo que estava ao seu alcance e agora volta a receber esses filhos em casa, mas recebê-los com prazo para que eles possam voar e viver a sua própria existência. O autoconhecimento, tanto para os pais como também para os filhos, é um instrumento de sucesso para a vida em família. Voltar pode se transformar em uma oportunidade de você avaliar a qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos para viver a melhor versão de si mesmo. Os filhos adultos, eles precisam caminhar pela vida como adultos, tomando conta da sua existência, tomando conta dos seus próprios filhos, tomando conta das suas finanças e reorganizando a sua vida. O modo como um filho reage quando sai de casa e o modo como o filho reage quando ele precisa voltar para a casa dos pais, precisa então ser treinado o olhar para interpretar os pensamentos desse filho, para observar o ponto de partida deste filho e as suas ações. Então, pensamento e atitude, eles precisam estar entrelaçados em uma percepção clara e nítida de combinados, para que possamos viver todos nós como adultos, assumindo a sua própria existência. Um grande abraço para você.